Fala galera do mundo das lutas, fala galera do Odd Shark, semana especial de UFC 241. Então hoje a gente vai falar sobre as 3 lutas principais desse UFC 241 que acontece em Anaheim, Califórnia, Estados Unidos. E é claro, nós temos brasileiro no topo desse card. Nós teremos a luta muito esperada pelos fãs entre Paulo Borrachinha e Yoel Romero. Esse confronto já foi marcado por 3 vezes, ele já foi cancelado por conta de lesões, hora de um, hora de outro. Então o confronto está deixando muita gente muito ansioso. O Borrachinha é o azarão nas casas de apostas. A vitória do Borrachinha rende 130% a cada R$1 que você investir na vitória do Borrachinha. Você vai receber R$2,30 de volta, enquanto a vitória do Romero rende 62%. Ele chega como favorito nesse confronto. E eu concordo com esse favoritismo, apesar da torcida ser para o brasileiro vencer, a gente tem que levar bastante coisa em consideração. Para começar, a última vitória do Borrachinha, ele que tem 4 vitórias dentro do UFC, sendo as 4 por nocaute, a última vitória do Borrachinha foi contra Uriah Hall. Uriah Hall é um top 15 da categoria dos médios, não é um lutadoraço, não é um grande lutador, não dá nem para dizer que ele faz parte do alto nível da categoria dos médios. Enquanto do outro lado, Yoel Romero na sua última luta enfrentou Robert Whittaker, fez uma batalha de 5 rounds, uma das melhores lutas do ano contra o atual campeão da categoria dos médios. Para muita gente, o Romero inclusive venceu o Robert Whittaker naquela luta. Muita gente achou que foi uma decisão apertada, eu não concordo, eu acho que foi uma clara vitória do Robert Whittaker, mas ainda assim foi uma lutaça. O Romero teve diversos bons momentos naquele confronto e ele provou naquela luta contra o Whittaker fazer parte da elite da categoria dos médios. Na minha opinião, Yoel Romero é a luta mais difícil da categoria dos médios, fora os campeões, porque hoje a gente tem o atual campeão, que é o Robert Whittaker, e tem também o campeão interino, que é o Israel Adesanya. Esses dois se enfrentam em setembro. O vencedor dessa luta pode ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria, ou seja, tem muita coisa em jogo. O brasileiro é mais jovem, tem 28 anos, contra o Yoel Romero, que tem 42, isso pode fazer diferença. Os dois estão há bastante tempo sem lutar. O Borrachinha não luta há 13 meses, o Romero não luta há 14, mas o Romero, como eu falei, fez uma luta de 25 rounds a última vez que pisou no octógono, enquanto o Borrachinha fez apenas 7 minutos e 28 segundos de trabalho contra Uriah Hall. Eu tive a oportunidade de conversar com o Borrachinha essa semana, ele garantiu que está muito bem para essa luta, está chegando muito bem preparado, fez um camp de treinamento muito bom, apesar de não lutar há mais de 13 meses, ele está sempre treinando, sempre em atividade, ou seja, está sempre em forma, e ele está projetando aí um nocaute no primeiro ou no segundo round. Ele duvida que essa luta chegue na decisão dos juízes. É bom lembrar que a melhor chance do Borrachinha é exatamente na trocação, nocauteando, assim como ele fez contra os primeiros 4 rivais que ele teve no UFC. O Borrachinha está invicto na carreira, são 12 vitórias em 12 lutas, então ele tem sim condições, ele tem poder de nocaute para nocautear o Romero. Ele só tem que tomar muito cuidado porque o Romero tem nível olímpico de wrestling, ele pode querer botar o brasileiro para baixo, e ele também é perigoso na trocação, quando ali em pé ele se finge de morto, finge que não está muito interessado, até que ele explode de forma repentina e acaba pegando, surpreendendo muitos rivais dessa forma. Se o brasileiro tiver atenção, conseguir calibrar a distância e encaixar seus golpes antes do cubano ir nas pernas do brasileiro, eu acho que o brasileiro tem boas chances. Mas como a gente está falando de aposta, a gente tem que ser racional, não tem que pensar com o coração, então eu vou ficar junto com as casas de apostas, vou concordar com as casas de apostas e vou dar o meu favoritismo para Yoel Romero. Lembrando que nesse UFC 241 nós também teremos o confronto entre Nate Diaz e Anthony Pettis. Nate Diaz é o azarão contra Anthony Pettis, mas eu vou dar o meu favoritismo pro Nate Diaz. Ele está mais acostumado com a categoria dos meio médios, ele não cansa, ele é muito difícil de ser nocauteado. O Anthony Pettis chegou agora na divisão, venceu a última luta por nocaute, mas fez um primeiro round muito ruim contra o Stephen Thompson, então só por isso eu estou achando que o Nate Diaz vai vencer essa luta contra o Anthony Pettis. E na luta principal nós teremos a revanche entre Daniel Cormier e Stipe Miocic pelo cinturão da categoria dos pesados. No primeiro confronto, em julho do ano passado, o Cormier nocauteou logo no primeiro round. Nesse segundo confronto eu acho que ele vai ter mais trabalho contra o Miocic, mas ainda assim eu acho que ele vence novamente, ele tem mais armas, é um lutador mais completo e mais capaz de sair do octógono com o braço erguido. Beleza? Então galera, se você quiser ver todos os detalhes, os odds, os prognósticos, os favoritos desse UFC 241, é só ir lá no oddshark.com/br que eu conto tudinho pra vocês. E se você não está inscrito no Odd Shark Brasil no YouTube, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e eu volto na semana que vem com muito mais. Até lá!